Há mais de 20 anos que no mês de maio eu sempre faço um voto com Deus no mês de maio. As pessoas me perguntam aonde quer que eu vou, por onde quer que eu prego, qual é o segredo de ficar tanto tempo fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus e sempre colhendo muitas bênçãos. Qual que é o segredo? O segredo é voto. O voto é poderosíssimo. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje e te levar a renovar os seus votos com Deus. Lembrar você, o objetivo é isso, levar aqueles que não têm a fazer votos e aqueles que já têm, renovar os seus votos. Porque é muito fácil você esquecer daquilo que você falou com Deus um dia e Deus me trouxe aqui para lembrar você dessas coisas. Gênesis capítulo de número 34, versículo de número 25. Nós estamos falando sobre o voto de Ana, eu vou falar sobre isso também e quero aprofundar mais um pouco. Diga comigo, ao terceiro dia. Espera aí, deixa eu esperar o pessoal achar. Acharam aí, gente? Quem achou, diga alguma coisa. Quem não achou, fala misericórdia. Vamos lá então. Diga comigo, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Que tragédia. O senhor vai falar de voto? É, de voto. Continua. Passaram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos. Eles voltaram lá nas casas e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles, dos mortos, os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Dois homens fizeram isso, Simeão e Levi. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levavam cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Pode se sentar, por favor. O voto, ele é algo muito especial e poderoso quando nós fazemos ele diante de Deus. Deus nos deu o poder do voto para que você possa fazer aquilo que homem nenhum tem poder de fazer na sua vida. Como assim? O voto, ele tem o poder de antecipar coisas. Por exemplo, uma coisa que ia acontecer na sua vida daqui a 7 anos, você pode fazer um voto e ela acontecer imediatamente na sua vida. Fala alguma coisa. Por exemplo, o voto te dá poder ele te dá poder de compra. Você pode fazer um voto com Deus e algo que você não consegue comprar hoje, se você pode fazer um voto com Deus e Deus aumentar o seu poder de compra, e aquilo que demoraria anos para você comprar, você conseguir comprar imediatamente. Fala com o irmão do lado aí, fala com ele, acorda irmão, o voto tem poder. Diga para ele, o voto tem poder. O voto tem poder para parar uma guerra, ele tem poder de parar uma tragédia, ele tem poder de trazer algo que está muito distante de você, ele tem o poder de trazer isso para perto de você. O voto é poderoso, mas também, diz a Bíblia, ele é perigoso. Por quê? A Bíblia diz que se você votar e não cumprir,
Deus poderia ficar irado com você, a ponto dele mesmo mandar um anjo ir te cobrar. Quem está aí? Quem está ligado? Não, faltou. Quem está aí? Quem está ligado? Faltou. Ei, quem está aí? Quem está ligado? Ei, está ligado? O voto é poderosíssimo. O voto é mais ou menos isso aqui, ó. O voto, quem está aí? O voto, ele tem o poder de fazer você ter agora aquilo que você não tem poder de compra, aquilo que você não tem poder de resolver agora. O voto pode fazer você ter isso agora. O voto é mais ou menos. Quem aqui já comprou fiado? Levanta a mão. Já comprou fiado? Qual a venda que você comprava fiado? A gente comprava lá na venda do Tonho, no bairro Carijosa. Alguém lembra do Tonho? Alguém lembra? Deixa eu ver. Fala alguma coisa aí. Lembra? A venda do Tonho, o Piteira. Quem lembra do Piteira? Piteira. O bar do Sononô. Vocês, ali no bairro Carijosa, vocês lembram do bar do Sononô? Então, pergunta para o seu irmão, onde que é a venda que você comprava fiado? Onde que é? Fala para mim, não é para ele não, fala para mim, onde que é a venda que você comprava fiado? Eu tenho certeza que o senhor tem uma venda antiga que o senhor comprava na caderneta. Não é assim? É ou não é? E engraçado que eles deixavam a gente levar a caderneta para casa. Você levava a sua para casa? Em vez dela ficar no armazém, olha a confiança. Eles anotavam na caderneta, você levava para casa. Você podia arrancar a folha dela. Mas era assim que funcionava, ó. Você ia na venda e não tinha dinheiro. Aí você falava com o dono da venda assim. E naquela época, que os novos não sabem nem o que é isso, a gente comprava a granel. Quem já comprou a granel? Explica para eles aí o que é a granel. Explica para ele, não vai entender não. Fala para ele o que é a granel. Ele não sabe de nada, Ele só sabe de gigabytes, de tera, ele só sabe trem de internet, de stories. Nós comprava a granel. Sabe o que é a granel? A gente ia por exemplo, o pai mandava eu ir no Zé da Padaria. O Zé da Padaria, a gente tinha caderneta para comprar pão. No Tonho, a gente tinha caderneta para comprar, que a compra nunca dava até o fim do mês. Então a gente tinha que ir lá. A gente chegava lá e falava assim, ó, o pai mandou eu comprar 1 quilo de açúcar. Aí ele ia, pesava o açúcar num pacotinho, dava para a gente levava a granel, o pó de café. Quantas vezes eu comprei pó de café? Pesava o pó de café e a gente levava o pó de café a granel para casa. Aí anotava onde? O que era aquilo? Aquilo era como se você estivesse fazendo uma promessa, um voto para o dono da venda. Você falava com ele assim, você me dá hoje o açúcar, o pó de café, e eu não tenho dinheiro, mas você já me dá o açúcar e o pó de café hoje, e eu prometo que dia 5 eu venho e acerto a caderneta. O que ele fazia? Aquilo que você só podia comprar no dia 5, você levava no dia 20. Ele olhava para você, primeiro ele te analisava, para ver se você tinha caráter. Olha para o irmão e diga assim, a pessoa te analisava, para ver o seu caráter. Se você fosse uma pessoa de caráter, uma pessoa que compra, deu a palavra e vai cumprir aquilo que prometeu, o dono da venda ia lá e anotava na caderneta o que você comprou, colocava o valor do lado, e você, sem dinheiro, só por causa de uma promessa que você fez que vai voltar no dia 5, você levava aquilo que você queria embora. E muitas vezes era só na palavra. O que era aquilo, na verdade? Aquilo era como o voto que a gente faz com Deus. Aquilo que você precisa hoje, você não tem o dinheiro, você não tem como resolver, você não tem como comprar, você não tem como fazer, você não tem como resolver isso agora. Então Deus é o dono da venda. Pastor, mas é negócio? Eu vou te explicar. Deus é o dono do mundo, é o dono do universo, é o dono da vida. E aí você fala com Deus assim: Senhor, eu faço um voto. Se o Senhor me der essa bênção, eu vou fazer isso e isso aqui.
Aí quando Deus olha para o cara e vê que a pessoa é uma pessoa de quê? De caráter, que ele cumpre aquilo que ele falou, o que Deus faz? Aquilo que você não tem poder de resolver hoje, você só teria daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, Deus coloca na sua mão hoje. Bate na mão e diga: Deus coloca na minha mão hoje. Por causa de quê? Porque eu fiz um voto com Ele. O que Deus diz em Eclesiastes? Quando a Deus fizeres um voto. Põe aí para mim Eclesiastes, fazendo favor, 5 alguma coisa. Quando a Deus fizeres um voto. Então eu posso fazer esse voto com Deus? Pode, por qualquer coisa. O médico, por exemplo, falou que você vai ficar num tratamento para melhorar a saúde do teu pai, da tua mãe ou de quem for. E esse, por exemplo, o meu pai, ele viveu quase 20 anos com câncer, porque eu fiz um voto a Deus por ele. E aquele voto que eu fiz a Deus por ele deu vida. Ele tinha o tumor, mas o tumor ficou proibido por Deus de fazer qualquer coisa no corpo dele. Deus deu uma ordem para o tumor: você vai ficar aí como testemunho de que eu tenho poder, mas você não vai destruir nada no corpo dele. E meu pai ficou quase 20 anos com um médico diagnosticando que ele estava morrendo, e meu pai vivo, trabalhando, fazendo de tudo. E o que sustentava ele era um voto que eu fiz com Deus. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Então o voto, você pode fazer o voto, um tratamento que vai durar 1 ano, e você falar com Deus: Deus, eu quero que o meu milagre aconteça agora, e eu faço o voto. Quando você faz o voto, Deus anota na caderneta. Ele olha para você e diz: ele tem palavra. Quem tem palavra aqui? Levanta a mão. É homem de palavra. Eu vou perguntar, reage com a mão e com a boca. Quem aqui é homem de palavra? Levanta a mão. Então Deus vê a tua palavra e Ele te honra lá. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes. Esse não tardes é: cumpra na data que você prometeu. Não passe da data, não passe do momento, não enrole, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Continua: melhor é que não votes do que compres lá na caderneta e depois não pague. Quem está aí? Pergunta para o seu irmão se ele era ruim na caderneta. Pergunta para ele. Quando o camarada era ruim na caderneta, o que o Tonho fazia? Ele cancelava a conta. Quando comprou, tem que fazer o quê? Porque você já levou na palavra. Você deu a sua palavra. Ana, nós estamos falando sobre o voto de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril. Uma mulher estéril é uma mulher que comprovadamente não pode ter filhos. Não é o fim não poder ter filhos. Se o médico falou com você assim: você não pode ter filhos, diga: obrigado pela informação, agora eu vou para o nível superior. Quem vai resolver isso é um nível superior. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Ana não podia ter filhos. E o marido dela, naquela época, eles podiam casar com outra mulher, ter outra mulher, para procriação, para ter filhos, quando a esposa era estéril. Então ele tinha uma outra mulher para gerar filhos, chamada Penina. E Penina quase que todo ano dava um filho para ele. Enquanto Ana, a esposa amada, não podia dar filhos. Aí o que a Penina fazia? Você conhece mulher? Ela ficava provocando quem? A Ana. O problema é que Ana, a Bíblia diz que ela ia na casa de Deus de ano em ano. De quanto tempo, gente? Olha para a irmã do lado e fala: não fica tanto tempo assim. Aí é problema mesmo, né? Irmão, você vir na igreja uma vez por mês, você está ficando doido, você não vai sobreviver. Fala com o seu irmão assim: até o seu time joga 2 vezes por semana. Fala com ele. Não, é um absurdo você falar: não, eu vou na igreja aos domingos, eu vou na igreja. Tem gente que vem só na ceia. Você vai ver domingo que vem a Santa Ceia, você vai ver gente aqui que só vem na Santa Ceia. É a Ana só ia na igreja uma vez por ano, e a Bíblia diz que durante 10 anos
que ela ia, quando ela ia na igreja, ofereceu o sacrifício com o marido dela, a Penina, cheia de filhos, começava a provocar a Ana, e aí Ana fazia a mesma coisa, ela ficava triste, repete comigo, ficava triste, chorava e não comia. Toda a igreja, vamos lá, ela e não comia, todos os anos era a mesma coisa, e a Penina provocando ela, e ela chorava, ela ficava triste, mas aquilo não mudava a situação dela. Então, olha para o irmão e diz, pelo menos 2 vezes por semana você tem que vir na igreja, fala com ele, tá? Quem quer ser campeão tem que julgar, pelo menos 2 vezes por semana para vencer batalhas. Quem está aí, gente? Fala alguma coisa, por favor. A Ana não vinha, e aí ela ficou com esse problemão durante mais de 1 década, até que num dia, na última vez que ela veio, ela fez a mesma coisa, a Penina provocou ela no almoço, eles almoçavam junto ali do lado de fora do templo, aí a Penina provocou ela, aí ela não almoçou naquele dia, enquanto todo mundo comia ela ficou triste, começou a chorar, só que 3 horas da tarde ela veio para o templo, e aí tinha umas colunas assim no templo, no altar, ela ajoelhou perto da coluna e ficou ali orando, e de repente o Espírito Santo a inspirou a fazer o que, gente? A fazer um voto. Por quê? Porque o voto pode pegar alguma coisa que está longe e trazer para perto. E naquele dia, ela orando e chorando, lágrima caindo, o nariz escorrendo. Já viu quando você chora muito? O nariz chora também, né? Chora o olho, chora o nariz, e ela foi chorando, e tudo misturado, melando, e aí o sacerdote olhou para ela de longe e falou com ela assim: ô mulher, você está bêbada? Ela falou, não, eu estou triste, eu estou abafada, eu estou sufocada, eu não aguento mais esperar, eu preciso de um milagre. Só que naquele dia, o Espírito Santo ensinou ela a fazer um voto, e ela disse assim: Senhor, pela primeira vez, depois de 10 anos, Senhor, se tu me deres um filho, homem, quando você faz o voto, você escolhe o que você quer. Diga para o seu irmão, você escolhe o que você quer. Porque não adianta eu ir lá na mercearia do Tonho e falar assim: você me vende fiado, eu te dou a palavra que eu vou pagar. Aí eu preciso de açúcar e ele me dá sal. Adianta? Não, ele tem que me dar exatamente aquilo que a minha necessidade precisa. Então, olha para o irmão e diz: quando você fizer a Deus um voto, dá detalhes daquilo que você quer. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu estava falando, quando eu estava lá no salãozinho, tinha uma irmã lá no Paulo VI, em 1992, 93, a gente estava no salãozinho, eu pregando lá no Paulo VI, e aí tinha uma irmã que há muitos anos, ela já está quase passando, sabe? Está quase passando da época, e ela não conseguia casar de jeito nenhum. Todo o namoro dela dava errado, todo o casamento dela, tudo que ela tentava noivado dava errado no final. Aí um dia eu pregando, o Espírito Santo tomou a minha vida, eu falei com ela assim: irmã, pega uma camisa de homem e uma calça de homem, e na hora que você for dormir, você põe ela do lado da sua cama. Aí ela ficou olhando para mim, igual você está olhando assim: que é isso, pastor? E aí eu falei com ela: você pega a camisa, põe na cama, põe a calça do seu lado, aonde você quer que o seu marido deita, e fala com Deus assim: Deus, põe um homem dentro dessa calça, Deus, põe um homem dentro dessa camisa, e fala com Deus o que você quer: moreno, alto, baixo, gordo, magro, do jeito que você quer, dá todos os detalhes, e no final você fala com Deus assim: ó, se o Senhor fizer isso, eu faço um voto. Qual que é o segredo? Pega na mão do irmão e diga: o segredo é: eu faço um voto. Foi bater e valer, irmã. Já tem neto a irmã hoje. Fala com o irmão solteiro aí, dá certo de novo, viu? Fala com ele. Dá certo. Ela já tem até neto hoje. O que o pastor está tentando dizer? Ana, quando fez o voto, ela disse o quê? Eu quero um filho homem. Primeiro, ela definiu o sexo do menino: eu quero um homem. Segundo, ela definiu a profissão dele, e ela disse assim: ele vai ser sacerdote na sua casa. E se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver ele, olha o preço, eu vou devolver ele para ser sacerdote na sua casa. Quando ela terminou o voto, o pastor dela falou com ela assim, o sacerdote Eli: vá em paz e que Deus ouça o que você te pediu a ele. A Bíblia diz que quando ela levantou,
o rosto dela já não estava preocupado, ela já não estava triste. Ela foi embora para a casa dela. A Bíblia está escrito isso, que ela namorou com o marido dela, teve relações com o marido dela, e naquele dia Deus se lembrou de Ana e ela engravidou. Dá um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Bem forte, gente. Olha, eu não sei qual a distância que o Samuel, o menino, estava dela, mas naquele voto Deus trouxe o menino para o presente dela. Ele trouxe a criança para o dia presente dela. Ela engravidou. E o mais bonito é que aí o menino nasceu. E até o tempo dela levar o menino para o templo, porque o voto dela era entregar o menino no altar. Quando ela foi levar o menino para o altar, que ela só levou depois que ele desmamou. Naquela época desmamava com 4 anos, 5 anos. O menino já estava grande e ainda estava... A mulher nem pegava o menino no colo, ele ficava em pé, assim, ó, e mamava em pé. Então, eu não sei com quanto tempo ele foi desmamado. Isaac foi desmamado já velho. Quando ele foi desmamado, ela fez uma túnica para ele e levou ele para cumprir o voto dela. Mas no dia em que ela cumpriu o voto, ela já tinha mais 5 filhos. Dá um glória a Deus aí. Naquela época Deus fez 5 vezes mais. Jesus disse que se alguém fizer um voto com Deus nos dias de hoje, Deus vai devolver para ele no mínimo 100 vezes mais. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Na época de Ana, no Velho Testamento, foi 5 vezes mais. Mas Jesus falou assim: qualquer pessoa que fizer um voto e deixar pai, mãe, irmão, campos, propriedade, qualquer coisa, por amor de mim e do Evangelho, não ficará sem receber nessa vida 100 vezes mais. Olha para o teu irmão do lado e diga: o poder do voto é trazer aquilo que você precisa para hoje, e não deixar você vazio daquilo que você precisa. Quem está aí, fala alguma coisa, gente, dá um glória a Deus, reage de alguma forma, diga aleluia. Ana fez um voto. Quem está aí? E através do voto, ela conseguiu ter os filhos. A humilhação foi tirada e a vergonha dela. Mas o texto que nós lemos já não fala de ter filhos, fala de parar uma guerra. Fala de quê, gente? Parar um problema. Pastor, eu estou vivendo um problema. Lá em casa a droga entrou, o vício entrou algum tipo de desgraça na sua família, de doença. Deixa eu te falar, o voto tem poder de fazer você ter um filho, de você ter uma casa, mas ele tem poder de fazer parar uma guerra na tua vida. Olha só esse texto. A Bíblia diz que Jacó, o texto que nós lemos, volta lá em Gênesis 34, 25. O texto que nós lemos diz que Jacó tinha uma filha linda chamada Diná. Como é que chamava a menina, gente? E ele morava numa região, ele morava fora da cidade. E na cidade tinha um rei chamado Amor, e o seu filho chamava Siquém. E então Jacó não morava na cidade para não misturar. Jacó morava longe, distante da cidade. Mas um dia a sua filha Diná disse assim para Jacó: pai, eu quero ir na cidade conhecer as moças da cidade. Ela queria fazer amizade, queria fazer network, queria conhecer, fazer contato, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. Ela falou: vou lá conhecer as moças. Só que quando ela chega lá, quem se apaixona com ela é o filho do rei, chamado Siquém. Ele se apaixona de uma tal maneira que ele faz uma loucura. Ele dorme com ela antes do casamento. Ele tem relações com ela, e ela é uma moça virgem. E aquilo era uma loucura em Israel. E fala com o irmão do lado: é uma loucura no templo dos anjos também. Viu? Era loucura em Israel e é loucura no templo dos anjos. A gente faz amor depois que paga a conta. Fala com o irmão do lado aí. Tem que pagar aluguel, água, luz, comprar mantimento, comprar roupa, sapato. Tem que, o homem, para ter o prazer de fazer amor com a sua mulher, ele tem um custo muito alto para isso. Só que os meninos querem ter de graça, sem responsabilidade nenhuma, e isso continua sendo pecado. Diga para o teu irmão aí, avisa para os seus filhos que isso é pecado. Diga aí, diga. Avisa para os seus sobrinhos. Pastor, o senhor que tem que avisar. O irmão, o filho é teu. Você tem que chamar a tua família e falar com a sua menina: senhor, isso está errado. Falar com o seu menino: isso está errado. Falar com o seu sobrinho: isso está errado. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Era errado naquela época,
continua sendo errado? Hoje, do mesmo jeito. Eu fiz e não aconteceu. Fiz antes, fiz muito e casei e agora está perdido. Está perdido, não é feliz no casamento. Parece que você deita do lado de um concreto, de um poste de concreto toda noite. Não tem sentimento, não tem paz, não tem, é uma desconfiança, é briga. Por quê? O trem entrou quando você era solteiro, você estragou o negócio. Você comeu o bolo antes da festa, estragou o negócio. Foi isso e exatamente isso que o Siquém fez. E só que a Bíblia diz, olha só, eu vou ler com você. Põe o verso 1 para mim, fazendo favor. Olha só. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Eu vou ali ver a minha amiga. Fala com o irmão, cuidado com esse negócio. Eu vou ali ver a minha amiga. Tem filha? Se ela falar assim, vou ver a minha amiga, você fala, eu vou com você. Saber quem é essa amiga. O que a filha de Jacó falou? Eu vou lá na cidade ver quem? Vou ver minhas amigas. E olha só o que aconteceu. Viu a Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, possuiu e assim a humilhou, porque ela era virgem naquela, e era, porque na minha época, se acontecesse isso, a gente falava assim, fulana se perdeu. Quem lembra dessa época? Acontecia essas coisas, todo mundo punha a mão na boca assim, ó. Você sabia o que? A filha de fulano de tal se perdeu. E aí ficava todo mundo no zum, zum, zum. Era assim ou não era? Imagina na época bíblica. Ô irmão, por que você está olhando para mim com essa cara? Não, dá uma olhada para a cara do irmão, que ele está olhando para mim. Ele está dizendo, pastor, muda de assunto, porque o senhor vai me fazer perder a oportunidade. E vou mesmo, eu vou jogar areia na sua farofa. Tá bom? Essa menina não vai fazer isso com você. Eu estou jogando farofa no ventilador, do seu ventilador. Quem daí? Quem está ligado? O que eu estava falando, gente? O rapaz humilhou. Ela se sentiu depois usada, abusada e humilhada. Pois bem, mas o rapaz se apaixonou com ela. E olha só o versículo seguinte. Ele achou-a tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Então os dois se apaixonaram. E aí, menina apaixonada, ela falou com Jacó. Quando ela falou com o pai dela o que tinha acontecido, o pai dela esperou os dois irmãos mais velhos chegar. Ela tinha dois irmãos mais velhos, chamados Simeão e Levi. Como é que chamava? E quando Jacó falou com Simeão e Levi, eles ficaram com ira, com ódio, por Siquém ter feito aquilo com a irmã dele. Irmão mais velho é para proteger a irmã mais nova. Se você tem irmã, você tem a responsabilidade de proteger, guardar, educar e ensinar a sua irmã mais nova. Simeão e Levi falou, não vou engolir essa não. Pai, chamou Jacó e falou, vamos lá conversar com Siquém e o pai dele. E aí eles foram lá conversar. Chegando lá, o Simeão e o Siquém, Jacó ficou segurando eles, porque eles queriam o quê? Eles queriam briga. Mas aí o Jacó mais calmo, sabedor da vida, né? Jacó foi conversando e o Siquém falou com Jacó assim, eu estou apaixonado pela sua filha. Eu fiz essa loucura, mas eu quero me casar com ela, eu quero juntar os nossos povos, eu quero me casar e o nosso povo ser um, o povo heveu aqui, ser um com os judeus. Quando o Simeão e o Levi ouviram aquilo, eles abriram a cara e fecharam o coração. Diga assim, abriu a cara. Fala com o irmão do lado, tem gente que é uma cascavel. Cuidado. Tem gente que conversa com você, rindo, e ele vai destruir a sua vida assim que ele puder. Era Simeão e Levi. Simeão e Levi olhou para quem? Pro Siquém. O Simeão e Levi olhou para Siquém e falou, tá bom, deixa eu fazer uma proposta. Olha a proposta deles. Nós somos circuncidados. Para Diná casar com você, você vai ter que circuncidar. E o seu pai também. E todos os homens da cidade também. Mas o cara estava tão com boas intenções que ele falou, tá bom, eu me circuncido
e circuncido todos os homens da cidade. Mas a circuncisão é algo que é feito quando o menino tem 8 dias de vida, para que ele não sofra tanto, porque a circuncisão se corta a pele da glândula ali, do pênis, que cobre a glândula, e aquilo fazer com um homem já feito, não tinha bisturi, não tinha nada, os instrumentos eram muito grosseiros. Então quando se cortava a pele, aquilo normalmente inflamava, infeccionava, inchava, e o homem não era homem durante muitos dias. Quem se sujeitava àquilo tinha que ser macho mesmo, para passar por uma circuncisão depois de adulto. Só que o Siquém era tão apaixonado pela menina que ele falou: tá bom, eu vou me circuncidar, porque os hebreus são circuncidados, todos os judeus, mas quando eles nascem, e não depois de adulto. Mas o Siquém falou: tá bom, eu vou me circuncidar. O pai dele falou: eu também vou. E os dois pararam na porta da cidade, e todos os homens que vinham do campo para dentro da cidade, o Siquém parava ele e falava: você sabia que eu vou me casar? Eu estou apaixonado. O cara: parabéns, Siquém, você vai se casar? Ele falou: eu só vou me casar se você fizer uma coisa para mim. O que eu vou fazer por você? Ele dizia: eu quero um presente de casamento. E o cara falava: que presente de casamento você quer, Siquém? O que eu posso te dar? Ele falou assim: eu quero que você... O cara era querido, era ou não era? Pergunta para o irmão do lado: você, para dar um presente para o cara casar, eu quero um presente de casamento. Qual o presente que você quer, Siquém? Eu quero que você... Ele era tão gente boa, a Bíblia diz que ele era tão afeiçoado, e as pessoas gostavam tanto dele, que todos os homens da cidade apertaram a mão dele e disseram: olha que caráter. Só o coração fez ele fazer aquilo com a menina. Quem está aí? Por isso que tem que ter cuidado com as paixões do coração, porque ele era um cara equilibrado, e todo mundo gostava dele. E aí a Bíblia Sagrada diz que todos os homens da cidade se circuncidaram. E aí vem o versículo 25 que nós lemos, que diz assim: 3 dias depois deles circuncidarem, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas e entraram na cidade sem ninguém notar, e mataram os homens. O que Simeão e Levi, as 2 cascavel, fez? Fez eles fazer a cirurgia. Aí o negócio dói demais, incha, inflama, os homens perdem a força, dá febre. Todos os homens estavam de cama, sem força para nada. Aí o que Simeão e Levi fizeram? Pegaram a espada, entraram dentro da cidade, mataram a Siquém, mataram o pai dele. Eu fico todo arrepiado. Fala com o seu irmão: sai, cascavel. Que Deus nos livre. E foram eles que fizeram um acordo. Jesus Cristo nos proteja de gente assim. Que Deus te proteja de gente assim. Olha para o irmão e diga para ele: que Deus te proteja de gente assim. Gente que conversa com você de uma forma, mas no WhatsApp conversa falando mal de você com outras pessoas. Que Deus te livre de gente assim. Cascavel. Fala com o seu irmão: sai, cascavel. E eles pegaram a espada e foram lá e fizeram o quê? Mataram Siquém, irmão. O cara, gente boa. Mataram o pai dele. Foram nas casas dos homens que estavam lá, mataram todo mundo. Depois de matar todo mundo, eles voltaram nas casas dos mortos e foram pegando todos os objetos de valor. Foi no campo, pegou o boi, pegou tudo que eles tinham, as ovelhas, os cavalos, foi pegando tudo, saqueando a cidade. E eles eram filhos de Deus, Simeão e Levi. Olha o que a raiva fizeram no coração desses caras. E eles foram fazendo aquilo tudo, e foi matando todo mundo e levando tudo. De repente, de tarde, eles chegam em casa com as mulheres amarradas, as mulheres dos homens tudo amarrada, as crianças chorando que os seus pais morreram, e aquela tudo de cavalo, de boi, de bezerro, e berrando. Chega e apresenta para Jacó. Quando Jacó vê aquilo tudo, Jacó falou: o que vocês fizeram? Ele falou assim: o senhor acha que a gente ia cair naquela conversa? O senhor acha mesmo? Nós matamos todo mundo pela honra da nossa irmã. E o Jacó falou com eles assim: vocês fizeram uma
loucura. Porque agora, todos os moradores da terra vão se unir, vão montar um grande exército e vão vir contra nós. E sabe o que vai acontecer? Era só a virgindade da sua irmã que ela perdeu. Mas agora eu vou perder a minha família toda, vai morrer todo mundo. Vocês fizeram uma tragédia. E aí o que Jacó fez, gente? Foi para o joelho. Só Deus pode me, porque vai juntar todo mundo, o negócio espalha. Vai espalhar, eles vão vir tudo contra a gente. E aí Jacó foi para o joelho. E ele foi pedir a Deus: o que eu vou fazer, Deus? Aí Deus falou com Jacó: o voto tem poder de parar uma guerra. Olha o que Deus falou com Jacó, capítulo 5, verso 1. Capítulo 35, 35, verso 1. Põe na tradução daquela que a gente estava lendo mesmo, por favor. Depois a gente lê na linguagem de hoje. Disse Deus a Jacó, vamos lá? Jacó desesperado, eu vou morrer. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Sabe o que Deus é poderoso demais. Sabe o que Deus fez? Ele falou assim: Jacó, você lembra que você já viveu isso antes? Aí Jacó falou: quando? E Deus falou com ele: você fugiu da casa do teu pai porque o teu irmão queria te matar. O irmão dele falou: eu te mato de todo jeito, porque ele havia roubado a bênção do irmão dele, Esaú. E aí ele saiu desesperado. Aí Jacó chegou no lugar quando ele era novo. Quem está aí? Quem está ligado? Voltou. Quem está aí? Quem está ligado? Quando Jacó era novo, ele foi ameaçado de morte. O irmão dele queria matar ele. Aí ele fugiu e parou num lugar chamado Betel. Como é que ele ficou livre da morte? A Bíblia diz que em Gênesis 28 ele faz um voto. Ele faz o quê? Um voto. E através daquele voto, Deus livrou Jacó do irmão dele matar ele. Agora o que Deus faz com ele? Você está enfrentando o mesmo problema de novo. Então faz o que você fez. Vai até Betel e faça um voto. Levanta um altar. Tire as roupas sujas, santifique a tua família, tire os deuses que os seus irmãos, que os seus filhos acreditam neles, tira tudo que é errado da tua vida, levanta um altar e se consagre, faça um voto ao Deus que te apareceu no passado e te livrou. Aí o que Jacó fez? Eu já sei o que eu vou fazer para me ficar livre. Olha só o que Jacó fez, continua, verso 2. Então disse Jacó à sua família, todo mundo ameaçado de morte. Ele disse à família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Primeiro, se você está acreditando no tigrinho, tira o tigrinho da tua vida. Se você está acreditando em qualquer outro Deus, tira isso tudo da tua vida. Agora você vai acreditar só em Deus. Chamou Simeão e Levi e falou, deu na cara deles e falou: vocês vão pedir perdão a Deus e vão acreditar somente em Deus a partir de agora. Quem está aí, dá um glória a Deus, por favor. Aí primeiro, tirou os deuses estranhos. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ele pegou as roupas de sangue de Simeão e Levi, aquelas roupas. Tem roupa que você não pode usar mais porque você usou ela para cometer um pecado. Tem colchão que você não pode dormir mais porque você deitou nele e pecou lá. Então você tem que pôr fogo nisso. Quem está entendendo? Levanta a mão, fala alguma coisa, gente. Olha o que ele disse: é voto para mudar a vida. Então você vai tirar as roupas sujas. Simeão, Levi, você vai pôr fogo nessas roupas sujas, vai enterrar aquilo que não pode estar na sua vida. Quem está aí, dá um glória a Deus. E ele disse o seguinte: purificai e mudai as vossas vestes. Olha o verso de número 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, e eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no meu caminho por onde andei. Sabe o que ele disse? Eu vou lá em Betel, porque o dia que eu fiz um voto lá, Deus me livrou do meu irmão e Deus ficou comigo em todos os lugares que eu fui por causa daquele voto. Agora Deus me mandou voltar lá e fazer de novo aquilo que eu fiz. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Vocês estão aí, gente?
Diga para o teu irmão assim: Jacó entendeu que ele tinha que voltar e fazer de novo. Você já sabe como resolver problema, porque você é crente, porque você já resolveu. Você já fez isso, só que você esqueceu. Você esqueceu quais as armas que a gente usa para vencer batalhas. Quem está entendendo? E Deus lembrou a Jacó. E só de Jacó fazer o voto de voltar para Betel, olha o que aconteceu. Continua, por favor. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Continua. E tendo eles partido, leia comigo em voz alta. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circuncidadas. Muda a tradução, agora é a hora da outra tradução. Quando eles foram embora, diga comigo, quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível. Por isso, eles não perseguiram a Jacó. Jacó fez o voto. Quando ele fez o voto, o que o voto faz? Ele te dá o livramento na hora. Deus foi lá no coração dos caras que estavam pegando espada. Nós vamos matar Jacó, vamos matar todo mundo. Deus foi lá e colocou medo neles e falou: vocês não vão atrás de ninguém. Vocês vão largar. Agora deixa eu te falar, os filhos de Jacó estavam certo ou estavam errado? Certo ou errado? Mas quando Jacó fez um voto, o voto consertou a situação. Pega na mão do irmão e diga: o voto pode consertar a sua cagada. Perdão da expressão. O voto conserta, porque você tira da tua vida, o voto é para você tirar da tua vida os trem errado que você está fazendo e prometer diante de Deus fazer a coisa certa. E isso faz com que Deus intervenha na tua vida. Quem está aí, fala alguma coisa, gente. Ô gente, por favor, quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus que está conosco aqui hoje. Dá um glória a Deus aí. Se Jacó não fizesse o voto, a casa dele seria destruída. Mas ele levantou um voto, e Deus foi lá no inimigo e falou: vocês não vão perseguir Jacó. E os inimigos falaram: não vai por quê? Eles fizeram isso. E Deus falou: mas Jacó já fez uma aliança comigo. O voto é uma aliança entre o homem